entrou em vigor no dia 7 de outubro o programa Mais Habitação. E agora, o que é que mudou? Veja tudo no vídeo já a seguir. Bem-vindo à nossa rúbrica 1 Minuto Imobiliário ou um pouco mais. O meu nome é Marcos Esteves, eu sou consultor de negócios e agente imobiliário. Hoje estou novamente aqui com o Nelson Folgado. Nelson, bem-vindo. Obrigado, Marco. Nós há cerca de 5, 6 meses, mais ou menos, já gravamos um vídeo logo que foi comunicado esse programa, a entrar em fase de discussão, e já prevíamos que algumas coisas, como aquelas que realmente agora estão a vigorar, fossem acontecer. Nelson, o que é que a gente pode dizer, assim, para começar, em linhas gerais? Este programa veio resolver o problema da habitação em Portugal ou nem por isso? Marco, obrigado mais uma vez por esta oportunidade. É um gosto imenso estar aqui contigo e poder dar este pequeníssimo contributo para todas as pessoas que nos veem e nos ouvem. É verdade, nós logo no início do programa, ali para os meados de março, abril, falámos sobre o programa. Na altura causou um enorme burburinho, sobretudo para nós que trabalhamos neste setor, porque havia ali um conjunto de medidas que aparentemente não faziam sentido, algumas delas consideradas inconstitucionais, muita discussão, muitos avanços e recuos, um veto presidencial pelo meio que infelizmente não dissuadiu o nosso governo. Não surtiu efeito. Não surtiu efeito, e a verdade é que o programa entrou em vigor precisamente, isto parece até quase uma brincadeira, num sábado, dia 7 de outubro, o programa Mais Habitação entra em vigor. É verdade que tem algumas alterações face à versão inicial, nomeadamente na medida mais polémica que na altura se falou, que era a questão do arrendamento coercivo. Essa medida mantém-se, mas muito aligerada, porque incide sobretudo em imóveis fora do interior, portanto mais nos centros urbanos, e com a necessidade de provar que o imóvel está de luto há mais de 2 anos. Portanto, esse controle tem que ser feito por alguém, nomeadamente pela Câmara, e nós não sabemos ainda bem como é que vai ser feito. E depois a Câmara notifica o proprietário, que tem 3 meses para provar que está a dar uso à habitação. Marco, então já sabemos que isso é fácil de resolver e contornar. Portanto, qualquer proprietário que efetivamente tenha o seu imóvel de voluto em 2 anos, recebe uma notificação na Câmara. Eu não estou a ver ninguém que não encontre uma solução para resolver essa notificação. Portanto, essa era a medida mais polémica que existe e que realmente não me parece que vai ter grande efeito. Perguntas e bem, este é o pacote, estas são as medidas que nós precisamos para resolver o problema da habitação em Portugal? Não, claramente não. Na minha opinião, nós precisávamos de medidas que nos permitissem olhar para daqui a 10, 15 anos e pudéssemos dizer, ok, estas medidas dão realmente alento a que daqui a 15 anos o problema da habitação esteja de alguma forma atenuado. E são tudo medidas, na minha opinião, de curto prazo, que resolvem problemas de curto prazo. Não nos podemos esquecer que o programa eleitoral começa, portanto, no próximo ano e portanto, repara bem, daqui a 2, 3 anos temos eleições, se calhar poderá ou não mudar o governo, não sabemos, mas que estas todas as medidas, se houver outro governo, provavelmente serão, repara, haverá um recuo. E isto é terrível. Terrível para quê? Para a imagem que nós passamos para o exterior, para a imagem que passamos para os investidores, porque há outra medida neste programa que está a causar também, essa sim, essa nova, um enorme, embora já se tivesse falado a meio da discussão do programa, se tenha lançado essa ideia, que era a de colocar travão aos aumentos da renda face à última renda vigente. O Governo vem aqui dizer, portanto, não há travão ao aumento das rendas de acordo com a inflação em 2024, isso já vai dizer, como sabes havia travão este ano, portanto os senhorios não poderiam aumentar a renda de acordo com a inflação, conforme está na legislação, mas só o podiam fazer com 2%, a ideia era não penalizar as famílias, portanto, o que eu discordo totalmente, o mercado tem que funcionar, se é o que está instituído, aumenta-se o que tem que se aumentar, e depois então o Governo
introduz as medidas de apoio social que achar pertinentes, não é? O mercado não tem que se autorregular e depois, se havendo necessidade, no aspecto social, o governo intervém, não é? Claro, e até porque, de acordo com este programa, e até de acordo com o Orçamento Geral do Estado para 2024, há algumas medidas nesse sentido, o que é positivo. No entanto, este governo tem adotado sempre esta política, que é penalizar à cabeça quem realmente investe. E nós temos fundos de investimento de grande dimensão em Portugal, que consideram esta medida abusadora, muitos até acham inconstitucional, e portanto isso afasta os investidores. Portanto, eu li uma notícia há pouco tempo que um dos principais fundos de investimento imobiliário em Portugal, com esta medida travão, do aumento, do potencial aumento das rendas, estimava poderia perder mais de 23 ou 24 milhões de euros num só ano. É muito dinheiro para quem investe no país. E nós, que também somos somos clientes e também investidores de alguma forma, não gostamos de ver alteradas as regras do jogo a meio do jogo. Não, ok, eu convido o investidor, investe aqui milhões em Portugal e de repente eu altero as regras. Portanto, essa é a questão do limite da renda inicial nos novos contratos de arrendamento é uma medida também que está a gerar alguma polémica, mas mais uma vez, como bons portugueses, a medida é lançada, mas não existe qualquer tipo de ideia de como é que é feito o controle, como é que é feito o registro, como é que se prova que a renda que o ano passado era 1.000 euros e agora o proprietário aumentou para 1.500 não cumpre a regra. Portanto, tudo isto está ainda num limbo. A verdade é que a regra existe e nós temos de alguma forma, enquanto consultores imobiliários, explicá-las de forma correta aos nossos proprietários. Claro que sim. Depois fica ao critério dos mesmos de como irão fazer o contrato e como é que vão aplicar esta regra. Mas é mais uma medida que na minha opinião, não favorece de todo a dinâmica do mercado e, como tu dizes, e bem, não favorece a sua própria autorregulação e a credibilização está aqui, sem dúvida, afetada. Nelson, e nesse segmento daquilo que penaliza, daquilo que afasta o investimento e não só, duas principais situações que de facto não houve volta a dar, por mais contestação que tenha havido, por mais envolvimento que tenha acontecido da sociedade civil, o governo bateu o martelo e acaba com o alojamento local e acaba com o visto gold. É verdade, e não só, há uma outra medida que foi anunciada também recentemente, que é o fim do regime fiscal, portanto, para os residentes não habituais. Os residentes não habituais também, é verdade. Temos aqui 3 medidas extremamente penalizadoras que afetam muito aquilo que é um dos nossos principais setores, nomeadamente o turismo, e afeta também o facto de nos últimos anos nós temos conseguido captar algum investimento por via nomeadamente também neste regime fiscal, conseguimos trazer alguns cidadãos estrangeiros com um perfil muito interessante, forrador, investidor para Portugal, que permitiu até criar bastantes empregos e agora de repente tudo termina. Devo dizer que no que diz respeito ao regime fiscal para os residentes não habituais, portanto, é um regime perfeitamente normal e os 27 Estados-membros na União Europeia todos têm. Portanto, inclusive há um Estado que até tem 2 regimes, que existe 28 regimes, portanto, neste momento é eliminado um, que é o nosso, portanto, não se percebe, esta é uma medida que realmente não se entende. O nosso regime era, para não dizer o melhor, era dos melhores regimes, sem dúvida, permitiu muita captação de investimento por essa via e de repente favorece, quem é que favorece? Olha, favorece os nossos vizinhos espanhóis, que logo no dia a seguir, em primeira capa, num dos principais jornais de economia, valorizava a nossa decisão porque os favorecia diretamente. Portanto, ora bem. E portanto temos este cenário, não se percebe, é uma medida muito populista, não sei, não consigo entender de todo, não há uma explicação óbvia para o efeito. Se o Governo tenta explicar o fim da atribuição de licenças para o alojamento local, que também não faz sentido, para esta não há qualquer explicação. Como tu dizes bem, sim, há o fim dos vistos gold para os investimentos imobiliários, é outra medida que, enfim, que é usada como argumento pelo facto de aparentemente ter sido este um dos motivos para a valorização excessiva e o aumento excessivo dos preços do imobiliário. Portanto, isto é totalmente falso, não é? É totalmente falso. Portanto, o investimento dos vistos gold representa 2,4%
qualquer coisa por cento no nosso mercado. É verdade, tem um impacto maior nas grandes cidades, mas não tem muita relevância, é realmente uma falsa questão, é mais uma medida, na minha opinião, eleitoralista, populista, e a questão do alojamento local, essa para mim é mais gritante. É verdade que há a suspensão imediata da atribuição de licenças, portanto os contratos agora são, enfim, os que existem serão revistos em 2030, uma duração de 5 anos renovável por igual período, mas há outra coisa que passa a ser, que é muito penalizadora. Portanto, o que é que o Governo quer? Incentivar que estes imóveis que estão no alojamento local possam eventualmente passar para o alojamento de para o arrendamento de longa duração, criou até alguns incentivos fiscais para o efeito, mas não é de forma alguma compensador para quem investiu neste segmento específico do turismo. E há outra questão interessante, é que foi criada uma contribuição extraordinária, um imposto adicional com uma base tributável de 15% para quem mantém este negócio. Portanto, é mais uma medida, como nós dizemos muito em Portugal, mais um tiro no pé para aquela que é um dos nossos principais setores, portanto, aquilo que tem sido nos últimos anos a galinha dos ovos de ouro, porque tem sido, portanto, após sem dúvida nenhuma, a crise, a famosa crise de 2016, a partir de 2015, 2016, foi o setor que nos permitiu realmente e tanto que ainda Portugal tem por explorar. E ainda tem, sim, ainda assim, aliás, nós continuamos a ver os números, somos um país, enfim, apetecível para o investimento e para o turismo, então, esta questão nem se coloca. Basta nós passearmos pelas ruas de Lisboa, enfim, um pouco por todo o país e percebemos que realmente somos um país super atrativo, com condições espetaculares para quem nos visita, é o tempo, é a gastronomia, é a forma calorosa como nós recebemos os turistas, é a qualidade de vida que lhes conseguimos oferecer no curto período de tempo que aqui estão connosco. E isso nós continuamos a ter. Ora, não temos depois esta situação, até porque o alojamento local permitiu suprimir as enormes lacunas que nós tínhamos na oferta para quem nos quisesse visitar. Portanto, não havia e não há oferta hoteleira suficiente e, portanto, o alojamento local vai realmente resolver esse problema. Suspender, incentivar que os proprietários coloquem no arrendamento de longa duração, enfim, não me parece que seja essa a solução. Que se crie alternativas para fomentar a construção, que se reduza o IVA nos produtos à construção, que se facilite o licenciamento, que se, de alguma forma, crie mecanismos junto da banca para financiamento à construção. Isso sim serão medidas de médio e longo prazo. Estas não são, claramente, não é? Marco, qualquer investidor que queira construir um prédio em qualquer zona do país, nomeadamente na zona urbana e na nossa em específico, tem no mínimo que contar com 2 anos para o início do seu projeto. Portanto, nós fazemos um investimento, definimos um business plan e sabemos que só vamos ter o retorno deste mesmo investimento passado 4, 5 anos. Portanto, e olha lá, 2 anos, Nelson, o meu processo já iniciou-se há 3 anos. O processo da minha casa iniciou-se há 3 anos e eu ainda não tenho a licença de habitação. Mas repara, como é que é possível pensar no investimento assim? Como é que é possível? Nós não sabemos quando é que vamos ter o retorno do investimento que fazemos. Sabemos uma coisa, que lá está, como dizem bem, vamos estar 2 ou 3 anos para iniciar a construção, mais 1 ano e meio, 2 para a construção se concluir, mais não sei quanto tempo para se vender. Portanto, quando é que eu vou ter o retorno? Sim, 4, 5 anos é simpático, eu diria que será mais. Portanto, quem é que quer investir assim desta forma? Ninguém. Portanto, basta passear pelo país e verificarmos que há pouquíssima construção de soluções de habitação para este nível, porque realmente o investimento, o retorno... E é um contrassenso, não é, Nelson? Porque a procura continua elevada. Sim. Apesar de toda a conjuntura, sim. A nível interno temos a agravante das taxas de juro, as famílias estão mais contraídas porque há uma dificuldade maior para conseguirem a obtenção do crédito, sim. Mas o fato que o interesse mantém-se elevadíssimo. E a nível dos clientes estrangeiros também
nomeadamente os brasileiros que continuam cada vez mais de mala e bagagens vindo para Portugal e a procura do imóveis cá. Já há muitos que querem construir de raiz e vai chocar com essa questão que acabaste de dizer, e muito bem, quer dizer, que incentivo é que há? Quer dizer, é um contrassenso. Há interesse, há procura, e o próprio Estado aqui está com o freio de mão puxado no último nível. Não se percebe realmente, não há oferta, as pessoas precisam de uma casa, as pessoas continuam interessadas em comprar, portanto, mas estas medidas não favorecem o incremento à construção, claramente. Portanto, o problema vai por si continuar. Todas estas medidas que versam muito na ótica do arrendamento também não são solução, porque os preços realmente continuam elevados, e agora com estes limites ao travão foi feito um questionário em que se perguntava aos senhorios se equacionavam nas próximas renovações renovar o contrato de acordo com estas regras, e muitos deles respondiam que não. Eu diria quase 50% respondeu que não, preferia rescindir e eventualmente colocar o imóvel à venda no mercado. Também não parece que tenha sido essa a intenção do governo, mas algo deste género pode acontecer. Pode acontecer. Portanto, o que é estranho, mas enfim. Há algumas coisas positivas no meio neste programa que também temos de destacar. Não há era isso que eu ia perguntar, para não parecer que estamos aqui também claro, só nós não a falar somos, mal, criticar. Claro, nós, portanto, o que há de positivo? Há algumas coisas positivas, portanto, nomeadamente a isenção de IMI para terrenos destinados à construção, por exemplo. Ainda está em vigor a suspensão da contagem dos prazos para o reinvestimento, isso ainda está em vigor, pode ser interessante. A não tributação de mais-valias para quem pretende amortizar o crédito à habitação, também é bom. Portanto, existem algumas medidas que podem favorecer o cliente, e isso sim destaca-se. Há apoios sociais, também é sempre positivo, porque há realmente pessoas que precisam de apoios sociais, e acho que aí o papel do Estado é determinante, tem essa função, e portanto isso também está estabelecido, e portanto é olhar para isto com positivismo, claro que sim. O que interessa é destacar, para nós que estamos neste setor de atividade, é que no essencial, no geral, aquilo que nós queríamos era um programa que nos permitisse olhar, sobretudo para nós, como tu, que estás há mais de 15 anos no mercado e há mais de 20, nos permitisse dizer assim, ok, daqui a 10 anos temos que olhar para isto desta forma, daqui a 10, 15 anos o problema da habitação não estará resolvido, mas de alguma forma com estas medidas dá-nos a ideia de que pode claramente ajudar, e este programa não infelizmente não conseguimos antever isso. Não, infelizmente não. Entender, agora estamos num momento também de discussão do Orçamento de Estado de 2024, portanto, e olhamos para o futuro com alguma relutância, mas enfim, cá estamos para dar o nosso melhor, cá estamos para apoiar os nossos clientes, cá estamos para apoiar os nossos clientes na melhor solução possível, e isso nós temos, e nisso realmente nós somos bons. Nelson, relativamente ao programa Arrendar para Subarrendar, que aparentemente parece um dos pontos positivos desse programa, na prática, acreditas que isso vai funcionar? Olha, conheço bem esse programa, como sabes, estudei bastante, já dei formação, já temos experiências aqui na nossa loja de proprietários a aceitar colocar os seus imóveis neste programa. Não são muitos, mas temos. A ideia, na minha opinião, é fantástica, é um programa muito, muito interessante. Acho, no entanto, que está a ser mal divulgado. E, portanto, ainda estão poucos imóveis disponíveis. A sensação que eu tenho parece que a maior parte das pessoas não tem conhecimento, não existe sequer. Nós, quando falamos deste programa aos proprietários, a maior parte deles não conhece. Aliás, a maior parte deles não. Todos a quem nós falámos não conheciam o programa. O programa é muito interessante, porque pode permitir, portanto, a isenção total da tributação dos 28%. É muito interessante. Para além de que é o Estado que assume o papel de inquilino, é o Estado que assume o papel na gestão do arrendamento, na obrigação do cumprimento das obrigações contratuais. O Estado é que se responsabiliza perante o senhorio, não é? Perante o senhorio. Portanto, tudo isto são realmente aspectos positivos. A ideia, na minha opinião, está bem elaborada,
O facto de terem escolhido os principais parceiros imobiliários para este programa é também fantástico, mas realmente nos poucos números que tive acesso há pouco tempo, porque ainda há pouca informação, nós tínhamos mais de 30 mil candidatos para cerca de 300 e poucos imóveis. É muito pouco. Eu diria que é quase... É irrisório. É irrelevante. Portanto, neste particular, algo tem que ser feito. Portanto, eu acho que mais promoção, mais divulgação pode ajudar. Eu acho que o programa foi lançado a pensar na máquina, nas parcerias imobiliárias, na promoção e divulgação do programa. Estamos a fazê-lo, mas também não chega, não é? É verdade. Nelson, olha, como tu disseste muito bem, é a realidade dos fatos, nós temos que conviver com elas, há os aspectos que concordamos, outros discordamos. Sim, claro. É a nossa opinião, Claro. e apenas, mas principalmente de quem está ligado ao setor, de quem convive com a realidade da mediação imobiliária todos os dias e que priva diretamente com as pessoas, com as famílias, e sabemos também Com os investidores. com os investidores, Claro. e sabemos também qual é a opinião e recebemos o feedback Claro. e o sentimento das pessoas. Mas enfim, o nosso papel continua, que é estar aqui para servir e para ajudar, como sempre o fizemos. Quem tiver a sua opinião também, por favor, partilhe conosco, que nós gostaríamos de saber. Claro. É importante haver aqui uma boa discussão em relação a essas matérias. E se precisar de ajuda, seja para vender ou para investir no mercado imobiliário, lembre-se, procure sempre o apoio de um profissional com experiência e com provas dadas no mercado, pois só assim terá a garantia de fazer um bom negócio com segurança. Nelson, obrigado mais uma vez. Obrigado, Marco. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre este tema e recordar quem nos ouve, quem nos vê, que somos uns apaixonados pelo imobiliário, somos apaixonados por este setor, somos apaixonados por ajudar os nossos clientes e, portanto, enfim, isto é só um momento de discussão, nós vamos continuar exatamente assim, apaixonados por ajudar quem precisa realmente da nossa ajuda. Espetacular, Obrigado. Nelson. Obrigado. Fique bem e, acima de tudo, tenha uma boa vida.